Você já ouviu falar em transtorno de personalidade, mas não sabe exatamente o que significa? Esse termo pode até parecer complexo, mas é fundamental que a gente entenda as suas causas, os sinais e sintomas e os impactos para que a gente consiga identificar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar de forma simples e muito didática o que são os transtornos de personalidade, quais são os tipos de transtorno de personalidade existentes e como lidar com isso. Eu sou a doutora Júlia Cury, médica psiquiatra pela UFMG, mestre e doutora pela UFMG. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a personalidade. A personalidade é a nossa forma de ser e de se comportar, de lidar conosco e com o mundo, e que é formada pela junção do caráter e do temperamento. O temperamento é a parte inata da personalidade, que depende mais da genética. É a forma como as pessoas já nascem de um jeitinho de ser específico. Um neném, por exemplo, a gente já consegue diferenciar aquele neném mais irritado, mais agitado, de um neném mais calmo, mais tranquilo. Esse é o temperamento que as pessoas carregam ao longo da vida. Mas a personalidade também depende do caráter, que é a parte da personalidade que vai sendo formada ao longo da vida, pelas nossas experiências de vida, os nossos traumas, os nossos relacionamentos, os acontecimentos que nos marcam emocionalmente, a forma como as pessoas lidam com a gente, a forma como a gente é educado e por aí vai. E o transtorno de personalidade é caracterizado por uma personalidade que é disfuncional, que não se adequa bem ao mundo. E isso gera muitas dificuldades, principalmente de relacionamentos interpessoais, porque as pessoas com transtorno de personalidade costumam ser muito rígidas e inflexíveis, não conseguem se adaptar muito bem para lidar com tipos diferentes de pessoas. Além disso, elas costumam ter dificuldade de controlar os impulsos e podem ter também dificuldade de modular e de controlar a afetividade, as emoções e a parte cognitiva também. Tem crenças muito rígidas, pensamentos muito disfuncionais. Então, as pessoas com transtorno de personalidade têm um transtorno crônico, presente ao longo de toda a vida, que é o jeito de ser mais disfuncional. Mas a gente só pode diagnosticar um transtorno de personalidade após os 18 anos de idade, porque a personalidade, até os 18 anos, ela modifica muito, vai sendo muito moldável. Por isso que a gente só faz esse diagnóstico após os 18 anos. Mas a gente sempre vê sinais antes disso, desde a primeira infância. Existem vários tipos de transtornos de personalidade e eles são divididos em grupos ou clusters. O cluster A, o B e o C. O cluster A são aquelas pessoas mais estranhas e esquisitas. Tem 3 tipos de transtorno de personalidade do cluster A: os esquizoides, os paranoides e os esquizotípicos. Os esquizoides são aquelas pessoas muito retraídas, mas não porque elas são tímidas, sim porque elas não têm necessidade de se relacionar. Elas não sentem falta, elas não veem isso como necessário, elas gostam de viver no mundo delas, elas gostam de fazer atividades em que elas estão sozinhas e elas não têm muita conexão emocional com outras pessoas. Parece até um pouco com o autismo, mas o autismo tem outras características que o transtorno de personalidade esquizoide não tem. Mas isso vai ser tema para um próximo vídeo, então fique atento. O transtorno de personalidade paranoide são aquelas pessoas que são muito cismadas, que têm muitas cismas em relação aos outros, sempre acham que estão sendo prejudicadas, passadas para trás, sempre veem intenções por trás das atitudes das outras pessoas, sempre interpretam como negativas as intenções e atitudes das outras pessoas, então elas estão sempre desconfiadas. E os esquizotípicos são aquelas pessoas que também são retraídas, como os esquizoides, mas têm cismas que são mais fortes no sentido de terem pensamentos diferentes, que não chegam a ser delírio, como na esquizofrenia, mas são pensamentos que não são de senso comum, como, por exemplo, acreditar em gnomo, em ET. Elas podem se vestir de forma muito diferente, principalmente de uma forma de se vestir que não se relaciona com a cultura da época em que estão inseridas, podem falar de uma forma diferente, mais rebuscada, ou com uma linguagem diferente do que é usada pelas pessoas da época em que elas vivem. O cluster B são aquelas pessoas mais dramáticas e teatrais.
Tem 4 tipos de transtorno de personalidade do cluster B: o antissocial, o narcisista, o borderline e o histriônico. O antissocial são aquelas pessoas que popularmente são conhecidas como psicopatas, que são pessoas ruins mesmo, que não têm um bom caráter, que não sentem arrependimento, que não gostam de cumprir regras, leis, ordens e que não se arrependem quando elas não cumprem também. O transtorno de personalidade narcisista são aquelas pessoas que têm o ego muito inflado, se acham melhores do que as outras, acham que elas têm mais direitos do que as outras pessoas, porque elas se consideram como especiais e costumam tratar pessoas que elas consideram inferiores de uma forma muito ruim. Também tem muita inveja de pessoas que elas acham que são iguais ou melhores do que elas. Mas no fundo, esse transtorno reflete uma autoestima muito baixa, que a pessoa tende a esconder, aumentando o ego delas, e por isso parece que elas se acham muito importantes. O transtorno de personalidade borderline são aquelas pessoas muito instáveis emocionalmente, instáveis no sentido de serem muito impulsivas também, são muito intensas inicialmente nos relacionamentos e depois elas desvalorizam também rapidamente as pessoas, então os relacionamentos são muito intensos e curtos, tem uma instabilidade da autoimagem e da identidade, então elas não sabem direito o que elas querem, do que elas gostam, elas têm autoestima também mais baixa e têm uma sensação de um vazio existencial que não consegue ser preenchido com nada, elas ficam tentando preencher, por isso também tem mais chance de usar drogas, de terem comportamentos mais disfuncionais e impulsivos e costumam ter muitos comportamentos de automutilação também, como cortes nos braços, por exemplo, mas não com a intenção de morrer, sim com a intenção de aliviar a dor ou de sentir que estão vivas, porque elas têm essa dificuldade também. E o transtorno de personalidade histriônica, que são aquelas pessoas que gostam muito de ser o centro das atenções e ficam muito incomodadas quando elas não são o centro das atenções. Elas gostam muito de chamar atenção, andam com roupas muito sedutoras ou chamativas, gostam muito de seduzir os outros. O discurso delas é muito sedutor, ou muito dramático, ou teatral demais. Agora vamos para o transtorno de personalidade do cluster C, que são aqueles ansiosos e medrosos, que são o transtorno de personalidade esquiva, o transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva ou anancástico. Os esquivas são aquelas pessoas extremamente tímidas, uma fobia tão intensa que é patológica. Essas pessoas se afastam dos relacionamentos, mas não porque elas não têm necessidade, como o lado esquizoide, sim porque elas têm medo da avaliação negativa e da crítica de outras pessoas e porque elas ficam muito ansiosas ao se relacionarem. Então, no fundo, elas desejam os relacionamentos, mas elas têm medo e por isso fogem deles. O segundo tipo, que é o transtorno de personalidade dependente, são aquelas pessoas muito inseguras, com autoestima muito baixa, que dependem de uma ou mais pessoas para tomar todas as decisões da vida, inclusive aquelas decisões mais simples, como escolher o que comer, o que vestir. Elas precisam muito da validação dos outros para tomar as decisões, para fazer as escolhas, não conseguem ficar sozinhas em solitude, são muito ansiosas e medrosas, têm medo de tudo, são muito inseguras. Já o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva ou anancástica são aquelas pessoas muito rígidas, com ordem, com lei, com organização, que são muito inflexíveis, que são corretas até demais e não abrem mão disso para flexibilizar de acordo com as situações. Pode confundir um pouco com o TOC pelo nome, mas o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas têm obsessões e compulsões. Por exemplo, obsessão de contaminação e compulsão de limpeza para diminuir o pensamento de contaminação. Já a personalidade obsessivo-compulsiva, a pessoa não tem obsessões nem compulsões, ela só é extremamente rígida, perfeccionista, tem um autocontrole extremo, gosta muito de seguir ordens, leis, regras, é muito inflexível. Esses são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são tratados principalmente com psicoterapia, terapia com psicólogo, porque as pessoas vão aprender a analisar os próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos e a lidar melhor com elas mesmas e com o mundo. Mas tem também alguns casos mais graves que a gente precisa usar medicações para controlar alguns sintomas,
como a impulsividade muito exacerbada, ou a agressividade muito exagerada, ou a timidez e a ansiedade muito excessivas. Alguns medicamentos podem ajudar nisso. Então, se você gostou desse vídeo, já faça a sua inscrição no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter uma vida mais equilibrada e mais feliz.